Fala concurseiros, sejam bem-vindos ao RM Cursos. Eu sou o professor Ricardo e trago uma dica importante para a sua aprovação no concurso público, que é o nosso objetivo. Vamos falar sobre o Código de Processo Penal, mais precisamente sobre o arquivamento do inquérito policial. Falaremos como era o procedimento antes do chamado pacote anticrime e como se tornou após a edição que fez a modificação do artigo 28. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bom, vamos lá. Com a redação antiga do artigo 28 do Código de Processo Penal, era o promotor de justiça, o Ministério Público, que iria requereria o arquivamento do inquérito policial. Tudo bem? Obviamente, quem arquivava o inquérito policial na antiga redação do artigo 28, antes do pacote anticrime, era a figura do juiz. Era o juiz que fazia o arquivamento do inquérito policial. O artigo 28 ele falava o seguinte: olha, caso o titular da ação, o antigo artigo 28, caso o titular da ação, o promotor de justiça, na ação penal pública, ele discordasse, ele entendesse que não tinha indícios para que ele pudesse oferecer a denúncia, ele pedia ao juiz, requeria ao juiz que arquivasse o inquérito. Bom, o juiz, se concordasse, já arquivava de plano. Agora, caso o juiz não concordasse, ele iria remeter esse pleito ao Procurador-Geral de Justiça, ao PGJ. O PGJ, ele tinha três opções. Ele poderia, ele mesmo, oferecer a denúncia, caso ele entendesse que estava presente os requisitos, ou então ele poderia escolher outro promotor de justiça, diferente daquele que havia pedido arquivamento, que esse outro promotor iria funcionar como um longa-manos, ou seja, o braço do Procurador-Geral de Justiça, tudo bem? E ele também tinha a opção de insistir no arquivamento, e aí o juiz estaria obrigado a aceitar, tudo bem? Tranquilo? Essa era a forma antiga do arquivamento do inquérito policial, tudo bem? Contudo, pessoal, em 2019 surgiu o chamado pacote anticrime, que foi a lei 13.964 de 2019. E esse chamado pacote anticrime trouxe mudanças profundas, não só no Código de Processo Penal, mas em todo o ordenamento jurídico, onde acabou mudando a redação do artigo 28, ou seja, o antigo artigo 28 foi revogado e trouxeram uma nova roupagem ao artigo 28. O artigo 28, hoje, como está disposto no Código de Processo Penal, ele fala o seguinte: bom, quem é que arquiva o inquérito policial agora não é mais o juiz, é o próprio Ministério Público, tudo bem? Então, com a nova redação do artigo 28, pós-pacote anticrime, quem arquiva o IP é o próprio promotor de justiça, tudo bem? Contudo, tem algumas regras que nós passaremos a observar. Então, o promotor, o Ministério Público, é quem arquiva o inquérito policial. Quando ele arquiva, ele tem obrigatoriamente tem que cumprir três requisitos, tá? Primeiro dele, ele tem que comunicar à vítima, para que a vítima saiba que não haverá o processo, ou seja, aquela situação, aquele suposto crime morreu no próprio inquérito, tudo bem? Então, o promotor de justiça, ele comunica à vítima do arquivamento do inquérito policial, ele comunica ao investigado: olha, investigado, você estava sendo investigado aqui por um crime de estupro, eu estou lhe avisando que o arquivamento do inquérito ocorreu, tudo bem? E ele comunica à própria autoridade policial, o delegado de polícia, que é quem fez toda a investigação, tudo bem? Depois que ele fizer essas três comunicações, o promotor ele vai enviar esse arquivamento para homologação em uma instância de revisão ministerial, tudo bem? Então perceba aqui que o promotor, ele que era titular da ação, ele entendeu que não era caso de oferecimento da denúncia após ter terminado o inquérito, ele arquiva o IP, aí ele comunica à vítima, o investigado, e comunica ao delegado de polícia. Após ele fazer essas três comunicações, ele pega aquele arquivamento e manda para a instância superior do MP, uma revisão ministerial, para que ela possa homologar ou não aquele arquivamento. Tudo bem? Obviamente, se ela não homologar, o arquivamento vai ser reaberto. Se ela homologar, está arquivado. Lembra que ele comunica à vítima, e a vítima, a partir do momento que ela recebe a comunicação,
ela tem 30 dias para quê? Para recorrer desse arquivamento, tudo bem? Obviamente que a vítima, ela tem 30 dias a contar do dia que ela é comunicada do arquivamento para que ela possa recorrer do arquivamento. E ela vai recorrer, adivinha para quem? Para a instância de revisão ministerial. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então perceba como está disposto hoje o novo artigo 28. Então, no artigo 28, antes do pacote anticrime, nós falávamos em arquivamento pelo juiz. Hoje, no artigo 28, pós-pacote anticrime, nós falamos no arquivamento do inquérito policial pelo órgão ministerial. Tudo bem? Pessoal, eu preciso falar para vocês e trazer uma observação aqui muito importante, que foi uma decisão do STF. Lógico que quando você cria você traz toda uma modificação, às vezes a estrutura que existe não comporta aquilo. Foi o que aconteceu. Várias entidades, até o próprio órgão do Ministério Público, entraram com ação no STF para que, no que toca essa mudança no arquivamento do inquérito policial, ficasse ou estivesse com a eficácia suspensa. E hoje nós sabemos, e vocês têm que levar isso para a prova, que, muito embora o que está no Código de Processo Penal é a forma que eu tratei aqui, dessa nova roupagem, ela está com a sua eficácia suspensa, ou seja, não está sendo aplicado hoje o arquivamento aqui pelo órgão ministerial. Professor, para aí, então como é que está sendo feito? Bom, aí, nessa mesma decisão, em que o STF suspendeu a eficácia do novo artigo 28, ele falou que enquanto não se decidisse, iria aplicar o método antigo. Tudo bem? Então, toma muito cuidado, porque a nossa finalidade é acertar a questão na prova. Então, se o examinador, se o cara que faz a prova falar, segundo o Código de Processo Penal, o arquivamento do inquérito policial é feito pelo órgão ministerial, você tem que marcar positivo, porque é a redação do novo artigo 28. Tudo bem? Se ele perguntar que tem que haver comunicação para a vítima, para o investigado e para a autoridade policial, você tem que marcar como correto. E se ele afirmar que após ser comunicada a vítima, ela tem 30 dias para recorrer desse arquivamento, você tem que marcar correto. Contudo, se ele falar, olha, muito embora tenha mudado o artigo 28, contudo, o STF suspendeu a eficácia da nova roupagem do artigo 28, aplicando, enquanto não resolver essa celeuma, o antigo artigo 28, onde quem arquiva o inquérito é o juiz. Tudo bem? Então, hoje, o disposto no CPP é desta forma em que está, mas por decisão do STF, ainda se aplica o artigo revogado, o antigo artigo revogado aí, 28, antes do pacote anticrime. Tudo bem, pessoal? Espero que você tenha conseguido entender, tá? E o mais necessário possível, você consiga perquirir, consiga visualizar ali o que o examinador quer cobrar de você ou a forma que ele quer que você responda para que você possa gabaritar questões que trate sobre o arquivamento do inquérito policial. Tudo bem? Vimos como era, como é e como está sendo aplicado. Grande abraço, nunca toque o sino.